Olá, amados irmãos, amadas irmãs. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um pouquinho de sabedoria, companheirismo, amor, compaixão, tudo que eu aprendi durante esses anos de jornada espiritual. Eu gostaria de compartilhar mais um pouquinho com vocês. E eu gostaria de começar conversando com vocês sobre a parte da jornada espiritual que muitos de nós têm vivenciado hoje em dia, né? Que é o equilíbrio, como esse equilíbrio se apresenta na nossa vida, né? Como esse equilíbrio tem feito cada vez mais parte na nossa vida e também se de alguma forma eu conseguir contribuir mais ainda para o equilíbrio de cada um de vocês, esse trabalho terá sido produtivo. Então, bora lá. Bom, o equilíbrio por si só já é autoexplicativo, né? Ele é um caminho de vida, né? Que a gente tem que escolher, é uma escolha nossa, né? Esse caminho não é uma obrigação, mas é uma escolha. E ele traz sempre o melhor de ambas as experiências que a gente trouxe no decorrer de nossa vida, né? As experiências boas, as experiências ruins, as experiências no geral que a gente teve. E o caminho do equilíbrio, ou como é mais comumente conhecido, o caminho do meio, é um caminho que traz como ponto principal a não reação às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então, para que a gente não tenha essa reação, a gente aprende a dualidade, a gente aprende sobre o yin e o yang, a gente aprende todos esses contextos da nossa vida, a gente vai agregando todos esses conhecimentos para que tudo isso se torne um conhecimento base para o equilíbrio se tornar, sim, um fato na nossa vida. E por mais que a gente tenha percepção do equilíbrio, né? A gente já conhece fisicamente o que é equilíbrio, né? O que é o equilíbrio, né? Como, por exemplo, quando a gente pega uma gangorra, põe duas crianças do mesmo peso do lado, então a gangorra ela fica equilibrada. Essa é uma forma da gente ver o equilíbrio, de forma física, né? Palatável ali, uma forma bem fácil da gente enxergar o equilíbrio. Mas como que a gente transfere isso para a nossa vida, né? É justamente através das nossas experiências que já tivemos, tanto boas quanto ruins. E aí a gente vai começando a ponderar cada uma delas, né? Qual o peso? E a partir disso a gente vai começando a enxergar o equilíbrio no nosso próprio ser. Para enxergar o equilíbrio no nosso próprio ser, a gente teve uma série de experiências, como eu já mesmo disse, essas experiências de cunho áspero, ruim, de cunho bom, mas tem um detalhezinho que a gente deixa passar despercebido. É que no final, quando a gente entende o que cada experiência trouxe de aprendizado e sabedoria para a gente, ela perde esse cunho de boa ou de ruim. Ela se torna uma experiência em si. Ela se torna mais uma lição aprendida, como na escola, né? Então a gente perde esse peso que a gente deu, principalmente quando a gente aprende de fato o que aquela experiência trouxe para a gente. Enquanto a gente ainda não aprende, a gente ainda vê aquela experiência como boa ou ruim. Isso ainda tem esse peso, seja ele bom ou ruim.
E para que a gente consiga avançar, perceber o que essa experiência trouxe, a gente precisa de maturidade. Maturidade emocional, maturidade espiritual e assim por diante, né? Porque senão a gente volta para a dualidade, volta para os mesmos conceitos anteriores e fica se debatendo lá novamente, o que é o oposto do equilíbrio, né? Mais uma vez aí a polaridade. O equilíbrio é a centralização de tudo, né? É o ponto onde a gente perde a sensação de ser afetado por ocorrências do dia a dia. Para isso a gente tem uma série de treinamentos, uma série de passos para seguir, né? Antes de chegar no equilíbrio. Porque não é uma coisa que ocorre de um dia para o outro. Você vai ter que estudar, você vai ter que meditar bastante para que todo esse treinamento de meditação, estudo, tudo isso te faça reconhecer a si mesmo, o autorreconhecimento. Esse é o ponto mais importante, o autorreconhecimento. Sem ele, o equilíbrio é impossível. Sem se conhecer profundamente. Por que eu digo isso? Porque toda vez que a gente não se conhece, a avalanche de sentimentos que ocorrem em qualquer experiência da vida vão nos atropelar de forma fácil. Então, eu bati o carro, meu Deus, eu bati o carro, fiquei aqui, agora vou ter que pagar e aquele desespero atropela o nosso dia a dia, o nosso discernimento, atropela tudo, né? Então, se torna uma coisa impossível eu encontrar o equilíbrio no meio do furacão, porque o negócio ali está um pandemônio, né? Principalmente o sentimento dentro da gente. Então, o autoconhecimento é um passo imprescindível. E antes do autoconhecimento, vem o passo do estudo e meditação. Esse, sem sombra de dúvida, é o passo mais importante, né? O estudo e meditação. Porque sem ele, você não alcança o autoconhecimento. E sem o autoconhecimento, você não alcança o equilíbrio. Então, uma coisa é dependente da outra. Independente se você queira aceitar isso ou não, cada passo é dependente do outro. Assim como a criança aprende a ler, escrever, a continha de mais e de menos, para depois ir para uma conta, para uma equação mais complexa, para uma Bhaskara, as funções lá do colegial, enfim, né? Ou ler um livrinho em quadrinhos, que é um livrinho simples, e depois ir para um Camões, né? Então tem todo esse passo a passo, né? Então a vida nossa, a gente pega o conhecimento, a sabedoria, divide em pequenas partes para chegar-se ao todo. Conosco é a mesma coisa, o nosso aprendizado, o nosso desenvolver é a mesma coisa. Então aqui a gente tem um passo importante, né? A gente tem essa questão do aprendizado nosso, da meditação, do estudo, da leitura, enfim, todos esses passos. E aí quando a gente começa a meditar, o que ocorre? O nosso interior começa a se acalmar. Se acalmando, nosso interior, a gente começa a perceber partes e sentimentos do nosso próprio ser. Percebendo tudo isso, a gente começa a entender as nossas reações, o porquê que eu fiquei triste, porquê que eu fiquei alegre, porquê que eu chorei, porquê que eu me alegrei. A gente começa a perceber, porque a gente começa a se tornar espectador do nosso próprio ser. Se tornando espectador do nosso próprio ser, a gente começa a entender o nosso ser e a aprender quem nós realmente somos. E aprender quem a gente realmente é também um dos passos. Embora eu não tenha colocado ele ali, ele é também um desses passos. Por quê? A gente começa a observar.
O que que acontece? Como um naturalista que pega a sua câmera e fica lá vendo os animaizinhos, o comportamento deles, vai entender o porquê que eles têm porquê que eles fazem determinadas coisas, ações. Ele fica ali observando, a gente começa a se observar na meditação. É o ponto onde a gente se observa. Por isso que a meditação não tem o objetivo de acalmar somente. Ela acalma primeiramente, ela equilibra o nosso corpo ali, tudo, né? Depois a gente entra nesse momento de contato com o nosso próprio ser, que é muitos professores chamam de nirvana, clique, enfim, o nome que você quiser dar. Você vai ter o contato com o seu próprio ser. E também a gente já viu bastante também, né, que o nosso próprio ser é Deus. Então a gente está aprendendo direto da fonte. Quando a gente volta-se para dentro em meditação. E aí, aprendendo, entendendo o nosso ser, as coisas vão se acalmando. Não que os problemas deixem de acontecer. Isso é um ponto muito importante. Os problemas não vão deixar de acontecer. A gente vai ter outra percepção deles, que é o que eu falei no início, a reação. A gente não reage mais aos nossos problemas da forma com que a gente reagia antes. A nossa reação vai ser mais calma, mais ponderada, porque a gente sabe que tem saída, que tem solução, que se a gente se acalmar, sentar, meditar, a gente encontra o caminho para fora daquela situação. Então, não tem por que entrar em desespero, a gente já sabe isso intimamente. Então, a gente começa a se acalmar. E aí a gente já começa a ter vislumbres do que é esse equilíbrio, do que de fato é esse equilíbrio. E partes disso vem por você se conhecer, saber que, opa, aquela pessoa me tira do sério quando ela brinca comigo, né? Porque ou ela é muito estúpida, ou ela faz algumas brincadeiras que eu me sinto ofendido, né? E aí você começa realmente em meditação observar-se cada vez mais e mais profundamente, entendendo que o que ela disse, embora às vezes até tenha tido a intenção de me ofender, não vai me ofender, porque isso é só a percepção dela que ela tem de mim, não é a verdade. Então a gente nota isso. Opa, se não é a verdade, então ela pode perceber o que ela quiser, ela pode achar o que ela quiser. Então você solta esse problema, já não é mais um problema. Isso já não é mais uma questão que te ofende. Então, todos esses passos a gente vai aprendendo, a gente vai se desenvolvendo intimamente. A gente vai se reconhecendo como ser divino, como ser espiritual, como ser pensante, como ser que sente as emoções, mas sabe que essas emoções nem sempre são suas. Então deixa elas passarem como se fosse um rio, né? Que boa parte das coisas que nós sentimos não são o que a gente está sentindo de verdade. Porque o ser que a gente sente amor, sente compaixão, expressa sabedoria. Então todos esses outros sentimentos não são nossos. Opa, chegamos num ponto aí que é importante. Então aquela raiva, aquele medo, aquela angústia, todos esses sentimentos que a gente está acostumado a sentir não são nossos? É óbvio que não. Não são nossos. Eles são do personagem que a gente vivencia enquanto experiência aqui. O personagem que a gente está interpretando aqui sente todas essas coisas, mas ele não é o nosso ser. A gente é o ator. É Deus interpretando o advogado, o padeiro, a mãe, o filho. É o ator. Embora a maioria das pessoas não tenha essa percepção de si mesmo como sendo um ser maior do que o personagem, todos somos. E alguns de nós
ainda presos ainda na ilusão, né, vivenciam tão forte esses personagens que têm uma dificuldade de soltá-los, né? Então ocorre esse problema também. Mas como a gente já está aqui conversando sobre isso, então você já deve ter uma ideia muito mais aprofundada disso. De que você não é um engenheiro, você está como um engenheiro. Você não é um professor, você está como um professor. Você não é um advogado, um lixeiro, qualquer coisa. Você não é, você está. O que você é outra coisa. Você é o ser espiritual, você é Deus. Recobrando as palavras do próprio Jesus, Yogananda, Ramdas, Hélio Couto e tantos outros professores que a gente teve pelo caminho e ainda tem, porque eles ainda estão vivos dentro do nosso ser, porque não existe vida, não existe morte, aliás, né? Não existe vida, não existe morte, somente vida. Então eles estão vivos, estão aqui conosco, nos acompanhando, torcendo, apoiando, com todo o seu carinho e amor. Então, ali voltando, nós aqui estamos aprendendo isso, vivenciando isso, mas isso não é o nosso ser, não é a nossa essência. A nossa essência é amor, é Deus. Deus é o nosso ser. Então, a gente começa a entender isso. Então você começa a entender que, já que Deus é o meu ser, não tem por que eu lutar, eu entrar numa batalha, eu combater, não tem inimigos. Porque se isso é verdade para mim, é verdade para todos os outros seres desse planetinha azul turquesa, não é? Então se é verdade para todos os outros seres, então não tem contra quem eu lutar. Já viu Jesus competindo com algum professor espiritual? Não. Os outros professores espirituais, que eram na época dele ali, não concordando, não alcançando a sabedoria que ele tinha disponível para ele naquele momento, não concordavam com ele. Mas os poucos professores que tiveram a coragem de abdicar dos seus títulos, do seu personagem, perceberam que assim como Jesus era, eles também eram. E eles podiam alcançar. E esse é simplesmente o momento de equilíbrio. Quando a gente deixa o nosso personagem. Mas para isso tem todos esses passos, tem toda essa trajetória que vem, tem todo esse momento anterior que veio. Tem todas essas experiências de início boas e ruins, e posteriormente ali mais menos ruins, a gente começa a perceber que nenhuma delas de fato foi ruim, que nenhuma delas de fato foi pesarosa. Então a gente começa a perceber. Então, mesmo que a gente caia aqui, nesse momento, em desespero, em angústia, nada impede que no momento seguinte eu tenha o discernimento e a bravura e a paz dentro de mim para alcançar o conhecimento de novo do equilíbrio. Porque, eu tive o sentimento de perder alguma coisa, alguém que me é muito caro. E isso me fez entrar em pânico. Nossa, eu entrei em pânico, e agora? Fugir dessa pessoa primeiro para que ela não fugisse de mim. É um comportamento humano. Aí então você percebe, poxa, mas eu ainda amo essa pessoa, porque o amor não se extingue. Ele simplesmente é. Ele não tem um motivo em particular, uma motivação, porque ele é incondicional. O amor é simplesmente incondicional. Não tem um motivo prático para você amar aquela pessoa. O ser humano comum, que ainda não despertou, não chegou nesse ponto, ele vai entender que aquela pessoa é bonita para os olhos dele.
que ela é bela, que ela é formosa, é cheirosa e sei lá o que. Ele vai criar uma série de conceitos em cima daquela pessoa para justificar o que ele sente. Mas de fato não é nada daquilo. Ela poderia ser ter uma corcundinha, roncar de noite, ter um chulé desgramado e ainda assim você amar profundamente aquela pessoa. Por quê? Aquilo é o que você é amor. Independente da aparência da pessoa. Independente se ela é mais alta, mais baixa, tem sabe-se lá o quê, né? Então a gente ama. E isso é uma das coisas que a gente começa a perceber. E esse sentimento, tudo isso, não depende de como eu vejo a pessoa. Porque antes de perceber todas essas coisas, eu já me sentia bem, me sentia feliz com aquela pessoa. Isso é um fato relativo ao amor. Eu me sinto bem com aquela pessoa. Então, eu amo aquela pessoa. E aí eu volto até um pouquinho mais atrás. Eu gosto de ir e voltar e pegar um pouco ali o gancho, né, do que eu mesmo falei. Voltando atrás, como todos nós somos Deus, o mesmo ser de Deus, então a gente entende o primeiro mandamento de Jesus. Que ele desconstruiu, ele falou, ó, vocês entenderam já os 10, agora eu vou deixar os dois mais importantes. Deixar mais dois mais importantes, que estão acima desses 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí você começa a entender esses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Agora que eu sei que cada uma dessas pessoas à minha volta é Deus, opa, eu entendo porque ele colocou o segundo, amar teu próximo como a ti mesmo. Se eu sou Deus e eu estou vendo Deus, como eu não vou amar a Deus como sobre todas as coisas e o meu próximo como a ti mesmo? Porque eu amo a Deus. E eu sou Deus e meu próximo é Deus também. Então a gente começa a vislumbrar o amor de uma nova perspectiva. Agora a gente começa a vislumbrar o amor de uma perspectiva incondicional. Porque se sou eu, então eu vou amar aquela pessoa porque eu sei que eu tive uma trajetória de erros e tropeços, acertos e assim por diante. Então é mais fácil eu perdoar, porque eu sei que sou eu. É o meu momento que eu errei. É o meu momento que eu tropecei. Então eu sei que se eu alcancei, Deus, alcancei, Deus, também vai alcançar esse momento de sabedoria. Então se torna fácil perdoar. Então a gente vê que o equilíbrio em si não é uma coisa que a gente conquista. É uma coisa que sempre esteve lá. Assim como a sabedoria, o conhecimento de sermos deuses, sempre esteve lá. Antes até mesmo de Jesus falar, eu já não vos disse, vós sois deuses. Ele disse isso, e não foi uma vez só, porque ele até repetiu, eu já não vos disse, vós sois deuses. Essas são as palavras do Mestre, não são as minhas, são as palavras do Mestre. E de tantos outros mestres que repetiram e continuam repetindo posteriormente. Então, se vós sois deuses, todas essas condições de amor, de equilíbrio já estavam ali. Então a gente percebe que a gente não precisa batalhar. A gente não precisa lutar pelo que já é nosso. A gente só precisa derrubar as barreiras que estavam lá, que nós mesmos colocamos. São as crenças, o personagem em si da gente, de nós mesmos. Isso a gente precisa tirar para que a gente consiga enxergar a nossa real essência. Então, a gente está cada vez mais próximo de reconhecer profundamente o nosso próprio ser. Então, a gente vê nesse momento que tudo está interligado. Tudo, absolutamente tudo. Todas as ações, todos os comportamentos, tudo isso está interligado com a nossa jornada espiritual,
que começou ali, sabe-se lá quando, com o nosso autorreconhecimento como um ser vivo, primeiramente, né? Ali como um índiozinho num planeta, sabe-se lá onde, como um serzinho ali que nasceu, né? Primeira vez, opa, eu sou eu. Reconhecendo-se humanamente como um ser vivo. E agora a gente está renascendo novamente, trazendo à tona o Cristo, ou o Buda, ou seja lá o nome que a gente dê para essa consciência de nós mesmos, está trazendo à tona esse novo ser que nós somos. Apesar de já termos todo esse potencial divino, a gente está trazendo à tona agora, renascendo da carne para o espírito, da morte para a vida eterna. Então vocês começam a compreender a complexidade do momento que é esse que estamos tendo aqui, vocês me escutando e eu me escutando a dizer essas coisas, aprendendo comigo mesmo, porque o Rafael que está aqui com vocês não é o ser divino, ele é o personagem. Mas Deus, que às vezes, ou na maior parte do tempo, interpreta o Rafael, está dizendo para vocês. Assim como Jesus, que era interpretado por Deus naquele momento, uma maestria e sabedoria mais ampla, né? Então ele conseguia alcançar maiores coisas. Não quer dizer que eu não alcance também, ou você também não alcance. Então, a gente percebe, nesse momento, quanto mais a gente olha para si mesmos, percebe o nosso ser, os nossos comportamentos e entende que isso faz parte do nosso personagem, a gente desliga o botão da preocupação. Desligando o botão da preocupação, o equilíbrio vem à tona. Por quê? Porque você não está mais preocupado. Ah, eu tropecei, eu mandei o meu vizinho tomar lá em tudo quanto foi buraco. Ah, mas isso foi o personagem. Então, o eu que eu sou vai lá, fala, olha, você me perdoa, eu estava irritado na hora, você me pegou num momento difícil, então peço perdão, eu vou melhorar. E aí, numa próxima vez, você percebe que mesmo antes de verbalizar qualquer raiva que você tenha por esse vizinho, você fala, opa, eu me irritei. E o vizinho continua lá, te enchendo as paciências, ou pelo menos tentando, e você percebe, eu me irritei. Você percebe. Então, naquele momento você para, olha para si mesmo, com calma. E o vizinho lá continua, pipipi, popopó e piriri parará. E você está em equilíbrio. Aí você percebe que o equilíbrio é seu e não pode ser retirado, tomado, usurpado, seja lá de que forma que for, ou de maneira qualquer. Então você percebe, eu sou. Por isso vem o ensinamento do eu sou. Eu sou amor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Então, meus amigos, minhas amigas, por hoje é isso. Espero que tenham gostado desse bate-papo, dessa conversa gostosa, dessa troca de sabedorias, porque embora eu não tenha escutado vocês, eu recebo imediatamente esse amor, esse carinho, essa compaixão, essa alegria de ter compartilhado com vocês esse momento, mesmo que aparentemente seja um momento posterior que vocês estão assistindo agora. Para mim, eu já estou recebendo isso, porque não há outro tempo senão agora. Um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite para você que está assistindo, e um beijo enorme no seu coração.